Mas lógico, num cenário comum, né, que não seja num caso desse, o ideal é você agir sempre com a razão, né, e não somente na emoção. O Perfeito. pânico nunca leva a uma decisão boa. Então, o pânico vai gerar mais pânico. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alan Gomes. Vamos dar sequência então ao nosso podcast. Vamos falar sobre o tema inflação e investimentos com o nosso professor Ricardo e o professor Raul. Talvez uma dúvida que muitas pessoas tenham também em momentos de crises, como a gente estava citando isso, o que é aconselhável fazer? Realmente se desesperar, ir no mercado, encher o estoque, comprar tudo que você vê pela frente? Não. Esperar um pouco, dar uma pausa, analisar a situação, o que está acontecendo. Quais são os conselhos que vocês dão para as pessoas quando acontecem esses períodos de crise? O que elas devem fazer? Como reacionar a isso? Vamos pensar na pandemia, períodos de lockdown, Uhum. fechamento de tudo, Uhum. tá? Logicamente ali causou um transtorno, né? E as pessoas buscaram comprar para estocar. Por quê? Porque foi um caso atípico que ninguém esperava e ninguém sabia o que ia acontecer posteriormente a isso. Uhum. Então é comum comportamento na parte comportamental das pessoas, as pessoas buscarem se estocar esses produtos. Mas lógico, num cenário comum, né, que não seja num caso desse, o ideal é você agir sempre com a razão, né? E não somente na emoção. Por quê? Porque a tendência, o mercado ele é assim. Pra gente que estuda economia, a gente sabe como que funciona, que o mercado ele não se autorregula, né? Conforme diz os clássicos. Muitas vezes a gente precisa um pouquinho da intervenção, né? Mas o mercado ele tende ao médio e longo prazo se regular, sim, tá? De alguma forma, seja através de alguma intervenção ou não, ele tende a se regular, né? Então, nesse caso é melhor você trabalhar com, se não é algo da sua utilidade, né? Que você consegue viver sem, né? É. Então, aguardar mesmo, essa é a melhor solução. O Perfeito. pânico nunca leva a uma decisão boa. Então, o pânico vai gerar mais pânico. O pânico vai gerar mais problema. Então, assim, as pessoas correrem para consumir, comprar, estocar tudo que tem no mercado, por exemplo, vai gerar mais transtorno no futuro, né? E só para também já trazer para a pauta, né? A gente precisa de políticas públicas que controlem isso, Exato. né? Qual é a origem dessa inflação? Aonde está o desequilíbrio? Uhum. Tá? E aí as políticas públicas têm que agir nesse sentido de Estabilizar. estabilizar e tentar trazer aquela variável ou aquelas variáveis que estão desequilibradas novamente ao equilíbrio. Até no caso do arroz que você citou. Claro, claro. Recentemente no Rio Grande do Sul, com As enchentes. as enchentes, né? O estado do Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, né? E um grande fornecedor de arroz, não só para o Brasil, mas de exportação também, né? Então, isso aconteceu do preço do arroz, ele sofreu seu impacto, Sim. né? Então, até entrando nessa parte de políticas públicas, né? De como que o governo pode agir num caso como esse, né? Então aí entra a parte do governo justamente para auxiliar esses ofertantes, para que esse aumento dos custos que eles tiveram, e é inevitável, isso não seja repassado Ao 100% ao consumidor Uhum. final, Exato. né? Então são casos como esse que a participação do governo ele ajuda na regulação e na estabilização dos preços. Perfeito. Agora, querendo voltar a um tema do bloco anterior em relação ao endividamento, eu quero entender como que a inflação pode afetar o endividamento e o investimento em si. Porque grande parte do investimento é a educação financeira, um planejamento a longo prazo para entender o que vai acontecer. Se uma crise, por exemplo, do Rio Grande do Sul acontece, isso está fora dos meus planos, como posso reagir a isso? E para a gente falar desse assunto, a gente tem que falar de taxa de juros, né? Exato. Não dá para não falar de taxa de juros. Por quê? A taxa de juros é quem também será utilizada para o controle inflacionário. Então, assim, se eu tenho já um endividamento, se eu já tomei crédito a uma taxa de juros X, e agora eu estou vendo a inflação subir e, por consequência, a taxa de juros ela vai subir também, talvez o meu financiamento fique mais caro ainda, né? Então, assim, isso pode me gerar um problema caso eu tenha crédito contraído e esse contrato seja indexado à inflação. Então, se a inflação sobe, o meu contrato fica mais caro, estou pagando mais Exatamente. juros também, né? A gente viu também durante a pandemia, normalmente os contratos de aluguel eram indexados também à inflação, ao IGPM, perdão, Isso. né? Só que o GPM
subiu consideravelmente. E aí as pessoas começaram a não indexar mais ao IGPM, porque não daria para pagar. É como se subisse ali o valor do seu aluguel 30%, 40%, 50%. Né? Então isso foge à normalidade. Então as pessoas começaram a rever os seus negócios contratuais com, né, as imobiliárias, os donos dos imóveis, para tentar diminuir um pouco esse reajuste, porque se tornou inviável durante a pandemia. Então isso é um efeito negativo. A inflação chegando em determinado setor, né, todos aqueles contratos negociados ali indexados à inflação, eles vão sofrer consequências. Né? Já na contramão, a taxa de juros, se você é um investidor, né, que estava um tesouro Selic investido e ela estava a 2%, agora ela está a 15%, você, né, obviamente, vai ter um benefício com relação a isso. Exato. Então, uma forma de você se controlar é você tentar, principalmente quem é agente superavitário dentro do mercado, né? Quem tem recursos sobrando e consegue investir, é você saber mesmo colocar parte do seu recurso para que você consiga estar sempre protegido por conta do aumento tanto de preço quanto da taxa de juros, para que você consiga acompanhar o mercado. Perfeito, perfeito. Isso se relaciona bastante com o tema que o nosso colega Lucas tentou trazer no último bloco sobre o efeito bola de neve. Sobre esse, como fala, sobre essa situação adversa que vai se acumulando, seja ela negativa ou positiva, em ambos os casos. Eu queria passar o tema pro como que funciona o tesouro do IPCA e o CDB em relação à inflação. Eu vou falar do IPCA, aí você Uhum. fala do CDB. O IPCA, você tem um investimento, né, fornecido pelo governo federal, que ele está atrelado a um índice chamado IPCA, que é o índice que a gente mais utiliza para falar de inflação. Então, o que você encontra lá são vários tipos de tesouro, né, várias alíneas que você tem que são atreladas à inflação. Então, você tem normalmente uma taxa de juros fixa, 3,5%, 4,5%, mais o IPCA. Então, o que isso significa na prática? Que esse investimento seu, ele vai render 3,5% mais a inflação do momento. Se a inflação tiver 5%, então 3,5% fixo mais 5% de inflação. Se a inflação tiver 10%, 3,5% fixo mais 10% de inflação. Claro que quanto maior a inflação aí, maior o seu rendimento. Quanto menor a inflação, menor o seu rendimento. Mas isso serve de fato para proteger o seu capital. Né? Então, em momentos de período inflacionário, você não vai ter a desvalorização da moeda, porque o seu dinheiro está rendendo 3,5%. Estou dando um exemplo fictício aqui dos 3,5%, tá? 3,5% mais essa inflação, ou se a inflação cair, o seu rendimento também cai. Então, assim, é para você, é uma estratégia de proteção mesmo, né? Contra a variação da inflação no dia a dia. Já a gente trazendo para o CDB, né? O CDB hoje ele é um dos tipos de renda fixa mais praticado no mercado, né? Por quê? Porque ele é o de mais fácil conhecimento das pessoas, fora a poupança, que a gente já citou também, tá no bloco anterior, que não é válido, né? Que muitas vezes é um tipo de investimento que você está fazendo que propriamente não cobre nem a inflação do período, tá? Então, quando a gente fala de CDB, o CDB ele é atrelado à taxa DI, que é a taxa de depósito interbancário, tá? Que nada mais é do que, a grosso modo, vamos imaginar que eu sou um banco X, sou um banco Y, e a gente precisa fazer trocas de recursos para cobrir as nossas lacunas que nós temos diariamente, tá? Se eu não pegar emprestado com você, eu tenho que pegar, por exemplo, com o Ricardo, que é o Banco Central, que aí a taxa é mais alta. Então a gente pratica uma taxa bacana entre nós dois, que a gente consegue então ter essa troca de recursos. E essas taxas que são praticadas, ela é repassada então também para o mercado, que é onde é uma base. Tá? A grosso modo, mais ou menos é isso o CDB. Hoje ela vai estar praticada também, ela é atrelada à Selic, que é até o que o Ricardo trouxe sobre a importância da taxa de juros, tá? Então hoje ela está mais ou menos, ela pratica uma 0,9% a 1% ao mês ao investidor, tá? Até trazendo uma informação importante que talvez muitas pessoas não saibam, né? O CDB, ele tinha a tabela de acordo com o tempo que você fica, você pagava o imposto de renda sobre o seu lucro que você teve do período. Já tá para o ano que vem, a partir de janeiro de 2026, vai ser uma alíquota única, tá? Que vai ser de 17,5%.
Tá? E até também o que a gente precisa saber sobre LC e LCA, que eram outros, né, que a gente já entrando em outro ponto, que são as letras do crédito imobiliário e do agro, tá? Que elas também são formas de renda fixa e já está em votação também para começar a ser cobrado o imposto de renda a partir do ano que vem. Tá? Até então eram isentas. Até então eram isentas, tá? A pessoa não pagava o imposto de renda. Por exemplo, o CDB ele é atrelado, na maioria dos bancos vocês vão encontrar 100% da DI, por exemplo. LC e LCA, pelo fato delas serem isentas, hoje elas estavam pagando em torno de 94%, 95% você achava da DI. Então, se você for fazer o cálculo final, ela compensava porque você não pagava imposto de renda. Então, para uma forma também do governo conseguir dar uma comida da cota ali, já está sendo pensado, tá? Então, isso é forma de informação para que a gente tenha noção do mercado financeiro em si, tá? Mas são, tanto LCI quanto LCA quanto CDB, são formas de você ter um investimento. A renda fixa, que você não tem chance de perda de valor, né? E ela vai estar atrelada às taxas do mercado. Então. Fechou, galera. Muito obrigado para quem acompanhou. Dê like, se inscreve, comenta, por favor. Faz o favor para a gente. Tchau! E aí, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso podcast sobre educação financeira. Então, como a gente já veio divulgando há um tempo, a gente está aqui para poder debater vários assuntos como educação financeira, endividamento, inflação, dentre demais outros temas. Então, se vocês querem aprender mais sobre isso, acompanhe a gente e dá like no canal. Então é isso, pessoal. Só gostaria de agradecer aqui aos nossos colaboradores, né, o Agrociência Podcast. Lembrando que esse é um projeto da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, da Unidade Universitária de Ponta Porã. Um projeto da turma do 2º ano de Ciências Econômicas. E é isso. Se inscrevam, deem um like e até a próxima, pessoal.